Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Boa noite, amigos da TV Caminhoneiro, tudo bem? Estamos começando mais um A Voz da Manutenção. Comigo, José Marcos, e hoje com um convidado pra lá de especial que tem muita história no mundo da manutenção, Rodrigo Pérez. Tudo bem, Rodrigo? E aí, Zé Marcos? Marquinhos, né? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Tudo, excelente noite. Rodrigo, vamos, a gente já se conhece faz um tempo, hein? Bom tempo. Vamos, localiza, agora com Crescev. Para quem não conhece o Rodrigo Pérez, conta um pouco da sua trajetória, seu envolvimento com o caminhão quando começa e o que é que essas experiências aí têm em comum. Vou resumir uma história antiga, né? Caminhão começa na minha vida desde pequeno, né? Filho de caminhoneiro, né? E muito ligado à família, ao pai, sempre gostei muito de estar perto, então comecei a gostar desse negócio. Quando eu criança queria ser caminhoneiro, queria mexer com caminhão e tal. O tempo foi passando, isso foi se desenvolvendo e aí acabei entrando no mercado, né? Então comecei minha trajetória em vocação em 2004, vocação de pesados, né? Comecei lá na Rodobens, tinha uma locadora lá, empresa na época, passei por lá, depois fui pro grupo Simpar, tive 2 passagens lá antes de ter toda essa divisão das locadoras, né, quando ainda era JSL e tal, locação e tal. Depois fiquei uns 2 anos trabalhando ainda na área de pesados, mas não direto com locação, trabalhei no transporte do e-commerce, trabalhei no transporte de lixo, né, coleta ambiental, logística ambiental, e depois voltei para a locação, trabalhei mais 7 anos ali, né, nessa segunda passagem na Simpar, lá no Vamos, CS Brasil, saí, tive uma época em Curitiba, saí, por último vim nessa área de pesados da Localiza e agora estou lá na Concreserve, lá como gerente de manutenção da frota lá, estamos num desafio legal, muito bacana lá. Muito bem, como vocês podem ver, podem anotar aí, você aí de casa, ele tem uma absurda experiência com locadora. E esse negócio tem cada vez mais se popularizado. Exatamente. Como que você enxerga o mercado de locação de caminhões para os próximos anos? Porque o brasileiro tinha uma ideia e o mercado de locação não desenvolvia tanto, porque o brasileiro tem sempre aquela ideia de posse. Exatamente. Do negócio ser dele. Mas isso vem mudando nos últimos anos. Você que passou desde 2004 nessa fase aí do mercado, como que você enxerga o cenário atual e os próximos anos? Cara, eu acho que assim, o mercado fala por si só do boom que deu, né? Antigamente você tinha 2, 3 players ali locando, hoje em dia locadoras de leves ou empresas que nem são do ramo de locação. Esses dias mesmo fui até abordado aí pelo LinkedIn por uma empresa de pesquisa tal, que tem um grupo de investidores que quer vir para montar uma locadora e está conversando com pessoas do mercado para saber sobre as particularidades. Então, cara, é um mercado que está crescendo por si só. É um retorno muito grande, né? O mercado de caminhões, principalmente seminovos no Brasil, é muito aquecido. Só você olhar a idade média da frota hoje brasileira, é uma idade avançada. Então o autônomo, você tem uma fatia muito grande, que é o cara que vai comprar a segunda vida do caminhão e depois da locadora. É um mercado aquecido, crescente. Então é um mercado que vai por si só continuar crescendo e se expandindo, mas que começou a fazer uma correção e começou a encontrar realmente, na minha opinião, o público o qual vai consumir a locação, né? Então, num primeiro momento, as locadoras saíram buscando todo tipo de cliente, de usuário de caminhão, e aí quando você esbarra no transportador, né? E um perfil de cliente o qual posso te dizer, porque eu vivi isso, o qual as locadoras começaram a ficar um pouco com o pé atrás de entrar nele. Por quê? Porque o transportador, ele vive do transporte como atividade fim. E muitas vezes o transportador, a compra da locação ela não é estratégica como ela é para uma empresa, para uma indústria, para uma empresa que traz o transporte como atividade meio, né? Então ela é uma compra por questão de crédito. Muitas vezes o cara não tem crédito para ir lá comprar uma quantidade de caminhão para atingir algum mercado, ele parte para a locação. Então isso traz um risco muito grande para o negócio, porque vamos dar tentar exemplificar aqui. Quando você pega uma empresa, o qual o transporte é atividade meio, então você pega uma distribuidora de gás, você pega uma distribuidora de concreto, você pega uma distribuidora de bebida, ela não vive de transporte, ela vive do produto. Então você tem
alteração de combustível. Você tem uma alteração no preço de manutenção, você tem uma alteração, enfim, em qualquer um dos custos da cadeia, consequentemente aquilo vem para o seu produto. Você repassa aquele custo. Quando você tem o transportador com atividade, que tem o transporte como atividade fim, quando você tem um aumento do diesel igual você teve agora, que de um dia para o outro foi de 5,80 para 7,30, o cara que contratou o transporte aí vai corrigir aquilo do dia para a noite? Não vai. Então você tem um desencaixe aí. O transportador, muitas das vezes, quando as mesmas dificuldades que ele vai ter para pagar uma parcela de um financiamento, ele vai ter para pagar a parcela da locação. Enquanto o outro, que tem o transporte como atividade meia, é uma opção dele não ter, ele não empata o capital dele em caminhão, ele vai aumentar a fábrica dele e vai alugar o caminhão. No final do dia, esse cara aí tá alugando disponibilidade. Exatamente. Ele tá alugando disponibilidade. Exatamente. Ele quer disponibilidade, ele quer capacidade de entregar mais, de vender mais, de conseguir pôr o produto dele mais perto de todo mundo, cada vez mais rápido. E qual que você acha, na sua opinião, na sua visão, que trabalhou em locadoras aí, tá vendo essa curvatura do mercado de locações no Brasil? O que você acha que uma locadora tem de diferente? Atenção, você aí que é dono de locadora, que tá, ouça a voz da experiência. O que você acha que uma locadora tem que ter de diferente para atrair e reter clientes? A gestão do serviço. Eu acho que assim, a gestão do serviço. Caminhão todo mundo tem. Mas o como você faz a gestão desse serviço que você está entregando e o como você está próximo do seu cliente é o que faz toda a diferença. Porque imagina que assim, caminhão não é porque ele é da locadora que ele vai parar de dar problema para quem usa. Concorda comigo? Concordo. Não é porque eu aluguei o caminhão que a operação, pelo contrário, e as locadoras, né, a gente tem, a locadora em si tem duas modalidades de aluguel. O aluguel, a locação pura é a locação com serviço, né? E a locação com serviço é o que mostra a diferença do que você vai entregar, do como você vai atender, do como você está preparado para aquilo. Então acho que essa proximidade, essa questão do como você vai elaborar, entregar o seu pacote de serviço é a diferença, né? A manutenção é o principal gargalo, é a principal dor. E aí eu acho que é onde faz bastante a diferença. E onde as empresas mais erram quando entram nesse mercado de locação de pesados? Onde ela mais erra é o seguinte, quando ela subestima o que ela tem que entregar para o cliente. A gente até conversou um pouquinho antes aqui. Você atender, imagina que assim, ó, vamos falar especificamente de manutenção, que é a principal dor, né? Então quando você vai alugar um caminhão, você bota um ticket médio ali, você bota um valor de locação agregado ao preço dele, e o fato é que se você alugar sem locação, a locação é mais barata, não tem esse ticket médio. Então você tem um orçamento de manutenção. Cara, o cara que usa o caminhão, ele entende que ele comprou uma disponibilidade. E quando a locadora vai parar, vai fazer aquela manutenção, ela não simplesmente vai lá e para o caminhão e faz. Ela depende de um fornecedor, ela depende de uma disponibilidade de peça, ela depende da capilaridade onde aquele caminhão vai estar, aquela frota vai estar alocada. Então, muitas vezes, quando você você vai entregar esse produto para o cliente, você não pode subestimar as dores e as dificuldades que você vai ter para atender ele. Oficina mecânica, a gente sabe como que é. De carro você tropeça, em oficina mecânica no Brasil tem os grandes centros, as grandes redes. Hoje, em oficina de caminhão, 90% das oficinas de caminhão, como que elas começam? É o cara que trabalhou numa concessionária há muitos anos ou que vem de uma montadora, começa um negócio e vai se desenvolvendo. Uns têm capacidade de investir, outros não têm capacidade de investir, e você vai vivendo esse problema. E aí eu te faço uma pergunta, o mercado de pesado, ele é mais difícil ou ele é só mal gerido? Eu acho que o mercado de pesados, ele não é mais difícil, ele é mal gerido no seguinte sentido, é tudo muito caro, né? Você não aperta, a gente brinca que você não aperta o parafuso de um caminhão com menos de R$2.000, né? Então a brincadeira, você fala, mas esse cara tá exagerando. Então vai lá, faz uma troca de óleo, e filtro, então assim, qual que é o ponto? Ele acaba que, como tudo é muito caro, tudo requer investimento. Então, cara, o cara que faz serviço hoje, oficina mecânica, né? Muitas delas é o proprietário com 2, 3 mecânicos, ou algum administrativo ali que atende no dia a dia. Então, às vezes, esse cara não tem o recurso, ele não tem a condição de conseguir entregar ali
alguns diferenciais que o mercado precisa, né? Então, acho que assim, você tem um nível de concessionária que te atende lá na primazia, lá em nível de tecnologia, a nível de capacidade, e isso não quer dizer também que é excelência de atendimento, né? Porque... Essa é a provocação que eu quero te fazer, essa bandeira que eu tô levantando aqui. Primeiro porque, qual é a questão que eu tô levantando central, Rodrigo? Hoje tá todo mundo, uma das grandes vendas da locação é a disponibilidade. O cara que compra lá, o cara que usa como atividade meio, ele quer o ativo disponível o maior tempo possível. E hoje existe dentro dos contratos de locação um negócio chamado SLA. Isso aí. Um negócio chamado SLA. Os 95% sonhado por todo mundo. Qual que é o problema? Qual que é o problema da equação? Nós temos os clientes operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí. As concessionárias continuam operando como operavam há 50 anos atrás. Das 8 às 18, segunda a sexta e feriadão, é berço esplêndido. Vamos fazer uma conta? Vamos. O mês tem 30 dias. Quando você fala em 95% de disponibilidade, você tem 1 dia e meio para manutenção. Olha o tamanho do desafio. E se o carro parou na sexta-feira no concessionário? E aí vamos falar o processo que hoje é matricial, é o processo que 99% das locadoras, as maiores inclusive, cumprem para manutenção. O cliente liga, faz um agendamento ou por telefone, ou por portal, ou por aplicativo, enfim, cada uma está desenvolvendo sua ferramenta. Boa. Você depende de uma oficina para fazer um agendamento. Só que qual que é o ponto? Você começa a medir quando o carro entra na oficina. Só que o cliente já está medindo quando ele está precisando da manutenção. Então você já tem o primeiro gap ali. Aí você vai atrás de uma oficina, o credenciamento de oficinas é desafiador, é super desafiador, né? O desenvolvimento de rede. Aí você vai atrás de uma oficina. Nenhuma oficina está com um box parado lá esperando o seu caminhão. Não. Então você para o seu caminhão. Aí você à mercê de um diagnóstico. Aí o cara faz o diagnóstico. Qual que é a primeira coisa que acontece? Ele manda o orçamento para trás. Onde é que aquele orçamento cai? Numa mesa de regulação. Você começa a brigar preço, Porque quando é um fornecedor que você tem ali um volume, e aí eu te falo do desafio de não subestimar, que eu falei aí mais para trás, de não subestimar a capacidade e a dor da operação. Então assim, quando você está num fornecedor que você tem 50 passagens por mês, você tem um nível de liberdade, um nível de negociação, um nível de envolvimento, e quando cai lá na cidade remota, que o cara não tem peça disponível, que ele não tem... Você tá brigando no preço, que ele tá te cobrando R$67 o litro do óleo, e aqui você paga 18, 21, entendeu? 42. Então você começa nessa negociação, então vai para essa mesa. Vai à mercê do cara fazer o serviço. Depois o caminhão tem o tempo de... Aí faz o serviço, devolve e manda o pedido. Então assim, o desafio da logística e do processo, ele é talvez o maior desafio hoje de você, e é a maior fonte de reclamação. Você pegar um NPS, você pegar um Reclame Aqui, você pegar qualquer métrica de medição de reclamação de cliente de locação, é manutenção. É manutenção. Então assim, o ponto hoje é entender o que é possível fazer e o que não é. Mas aí é que está o grande segredo. Esse aí é o que está a grande X da questão. E agora eu vou falar, porque o nome do programa é A Voz da Manutenção, vou me colocar no nosso lugar aqui, que ele está falando que a grande questão somos nós aqui da manutenção. Mas por quê? Porque quem trabalha com a manutenção depende de fornecedores terceiros. Não subestima isso, exatamente. Depende de fornecedores terceiros. E aí você, por exemplo, o caminhão novo você depende do concessionário. E aí a galera de casa pode estar pensando, não, o caminhão novo não quebra. Quebra ou não quebra, Rodrigo? Muito. Quebra é muito. Muito. Principalmente depois da virada do Euro 6, com a questão do ar, a regeneração ali e tal. Se você tem uma operação que junta pó, você já tem contaminação de ar. Quando você menos espera, você vai lá e tem um caminhão parado porque entrou pó, vitrificou o ar, alguma coisa. E é uma coisa que você não conta. É uma coisa que, assim, você acha que é ir lá abastecer e ir embora. E não acontece às 8 da manhã, às 10. Acontece às 2 da manhã. Às 2 da manhã. Exato, só acontece nesses horários. E aí, a gente que é da manutenção tem que resolver o problema, só que o problema a minha briga com o sistema
Cara, tá mais do que na hora das concessionárias mudarem o horário de atendimento. Concordo. O mercado inteiro tá mudando. O transportador tá mudando, se mudou para se adequar ao e-commerce, que tá rodando 24 horas por 7, que promete o pacote de entrega lá no outro dia Isso aí. seguinte. E o transportador brasileiro, ele tá se virando nos 30. Ele tá se virando nos 30 lá para levar a carga de cimento, porque o prédio tem que ser entregue. Isso aí. E qual que é o problema do sistema? A base de suporte, principalmente para veículos novos que são os concessionários, estão operando como operavam 50 anos atrás. Exatamente. E assim, ó, é uma questão muito que a gente até estava batendo um papo um pouco antes aqui. Desenvolveu-se extremamente, né, a máquina, desenvolveu-se as ferramentas, desenvolveu-se. Cara, mas assim, aí todo mundo, falta mão de obra. Falta mão de obra ou esqueceram da mão de obra? Focaram muito em desenvolver um caminhão com sensor de fadiga, sem retrovisor, com câmera, com câmbio automático. E quem dirige isso? Mas o autônomo, o caminhão autônomo... Cara, o nosso país não é esse. Nosso país é o motorista. A gente depende do profissional que dirige esse caminhão. E idem o mecânico. Você não tem dificuldade hoje de profissional, de oficina, de mecânico. Quando você liga numa oficina e fala assim, vou dizer um caso meu. Eu recém assumi a operação ali, comecei a enxergar algumas coisas, alguns diagnósticos, já comecei a ligar para algumas pessoas. Falei, cara, tô vendo aqui uma questão de ociosidade, tô vendo um gatilho de folga dos caminhões aqui, vamos pensar. Cara, meu problema é gente, meu problema é conseguir gente para conseguir cumprir isso. Que é o que você tá falando, vamos olhar o sábado e domingo, vamos olhar à noite, vamos reduzir a entrada de manutenção, vamos fazer um checklist no momento de ociosidade para conseguir olhar o que o comportamento daquele caminhão e tentar programar parada ou resolver pequenas intervenções. O que todo mundo fala? Profissional. Só que ao mesmo tempo, é o que você falou, a gente está evoluindo o mercado, evoluindo a máquina, só que a concessionária, a oficina trabalha num processo de 50 anos atrás. Trabalhando no processo de 50 anos atrás e estão perdendo os melhores profissionais. E tem caso, e olha só o absurdo, já aconteceu caso não tão distante, deles fazerem o diagnóstico, condenar uma peça de 50 mil reais, e o diagnóstico está errado, e a peça que estava com defeito era um simples sensor de inox 2000. Exatamente. E aí, porque a concessionária antes era sinônimo de qualidade, eficiência. O que aconteceu com o mercado? Como não se valorizou os mecânicos, assim como é o tema que a gente estava debatendo, que também deixou de se valorizar os motoristas, os bons foram montar seus próprios negócios. Acabou. O que é natural do mercado. Uhum. E os que estão em fase de aprendizado. Só que essa conta fica para quem? Para nós que estamos pagando ela, para manutenção. Pro transportador. Tá lá pra gente lá que tá usando eles. Fica pro transportador. Só que aí eu vou pegar uma meia-culpa aqui, vou arrumar um pouco de polêmica, porque muito do Gostamos disso aqui nesse programa. Porque muito do que aconteceu também com o mercado, às vezes com a falta do cara que investe na própria oficina, o cara que investe deixa de contratar mecânico, que prefere ficar pequeno, só ele trabalhando, e ele às vezes é muito bom, mas ele não consegue ter, né, muita vazão de serviço, não consegue atender com escala. Por quê? Porque às vezes o mercado também deixa de valorizar um pouco, né? Assim, você vai numa oficina, eu tenho um amigo, inclusive fornecedor, a gente acabou desenvolvendo amizade. E qual que é o ponto? Cara, ele começou com a oficina dele, devia ter 500 metros quadrados. E começou a fazer e atendendo muito bem, a gente vai acreditando, vai dando serviço e o cara vai pegando. Resumindo, hoje é quase um quarteirão a oficina dele. Tudo que ele pegou, ele investiu. Então ele comprou máquina de retificar, não é retificar, mas de limpeza de catalisador. Ele comprou máquina de fazer manutenção em bomba de ar lá. Ele tem 2 cabines de pintura. Ele tem 10 mecânicos. Ele tem carrinho de ferramenta. É um padrão de concessionária. Qual que é o ponto? Muitos clientes, quando querem usar, e às vezes até a gente mesmo, quando vai... Esse cara quer remunerar isso, ele precisa manter isso. O que acontece? O cara quer comparar o preço dele com aquele cara que não quer tirar nota fiscal.
Então, às vezes, o mercado também, né? E porque o transporte ele é muito capilar, as grandes transportadoras, os grandes frotistas representam 2%, 2% da frota de caminhão. Então, tem muito cara também que é o famoso aventureiro, que esse cara não faz manutenção. Esse cara, bicho, troca óleo quando já não tem mais no cárter, não é quando o cara vai lá e troca o óleo, o filtro quando não tem. Então, assim, para fazer uma roda, para fazer um freio, troca a lona de uma roda, não olha a outra. Então, existiu isso que ajudou a puxar um pouco para baixo também. E né? aí eu te pergunto, e faço essa provocação. Isso é porque a manutenção ainda é vista como custo e não como um ativo estratégico das companhias? Com certeza, para todo mundo. E até para quem tem 1 ou 2 ou 3 caminhões. Vamos puxar o assunto seguinte. Só quem ganha dinheiro com manutenção é quem vive de fazer manutenção. Quem consome manutenção não ganha dinheiro com manutenção. O cara às vezes tem aquela sensação de que, nossa, eu ia fazer o serviço aqui por 7 e fiz por 5. O mesmo serviço. Não estou falando no caso da peça aí, o cara trocou. Cara, mas quanto tempo o caminhão dele ficou parado? Quanto tempo o caminhão dele ficou ali parado e ele deixou de faturar? Então, a manutenção, na minha visão, eu como gestor de manutenção, como cara que aonde eu estou, eu procuro ter uma visão de negócio, não uma visão isolada daquele ponto. A manutenção, ela é atrelada diretamente ao resultado do seu negócio, à sua capacidade de faturar, à sua capacidade de resultado, de retorno. Muitas vezes é melhor você gastar 1.000 a mais e tá com o caminhão pronto 3 dias antes do que você gastar 1.000 a menos e ficar 3 dias depois. Mas sob essa ótica, ela não deve ser vista como um ativo estratégico e não como um custo? Não, concordo, exatamente, assim, tentando dizer, eu tentei dizer isso. Ela não deve ser vista assim só como, cara, está me consumindo, é um custo de manutenção, eu tenho que investir. E aí, qual que é o ponto? Como a gente vai tentar escalar e melhorar o processo, a gente tem que enxergar como eu vou cuidar o meu caminhão quebrar menos, né? E é uma situação que você não tem como mensurar, você tem como tentar prever. É igual a gente, você pode correr 5 km todo dia, fazer uma dieta super regrada, mas não é garantia de vida eterna. Ou pode tomar um chopinho como nós e tá aqui. Tá aqui você vai... Às 7 horas do dia 16 ou 4 tomando chopinho, às vezes até alguns a mais e não sei o que, e o cara do lado não é garantia de que vai morrer hoje. Então, assim, não tem garantia de vida eterna nem de morte precoce. Então, qual que é o ponto? O que a gente tem que tentar fazer é criar boas práticas e métodos. E aí, aonde que você está? O que você fala vai muito de frente quando você quer demonstrar que, às vezes, o custo ele não cai. O custo, ele não é que ele não cai. O custo, ele nunca vai acabar. Ele muda de posição. Então é como você aloca. Então eu posso muito bem fechar um contrato com uma empresa que faz gestão de pneus e o cara visitar minhas 10 garagens lá durante os 30 dias do mês, montar um cronograma e tá conferindo calibragem, suco de pneu com desgaste irregular, me sugerindo rodízio, arrumando furo de pneu de madrugada para eu aumentar minha disponibilidade no dia seguinte e eu gastar 40, 50 mil reais num programa desse durante o mês, ou eu vou gastar 50, 60, 70 com o caminhão vindo para a garagem, tendo pneu rasgado, pneu furado. Então, a partir desse ponto da estratégia, exatamente, a manutenção é estratégica. Então, você tem que procurar prever. E não é porque eu não vou ter a vida eterna me cuidando, correndo, comendo, fazendo uma dieta, que eu vou deixar de fazer. Então, assim, o ponto é, o custo, ele nunca vai sumir. O custo não tem aquela ilusão. Então, às vezes o cara, eu não vou fazer preventiva é custo. Cara, preventiva não é óleo e filtro. As empresas óleo e filtro. Então, esse ponto. Tem um amigo meu que gosta de falar que manutenção não é custo, é investimento e disponibilidade. Esse é o termo que ele gosta de usar. Tem uma outra coisa, Rodrigo, e aí no mercado de locação ainda, pra galera da locação que vai gostar de assistir esse programa ainda, você loca o ativo, o cliente fica um período com o ativo. Depois tem uma palavra que é comum, que é popular no mercado de locação, chamada desmobilização.
O que é desmobilização? Explica pra galera de casa que não conhece o termo. Desmobilização. E pra galera que já conhece, pra galera da locação que já conhece, diz qual é o segredo do Rodrigo desenvolvido nesses anos aí, que ajudou a fazer uma desmobilização mais eficiente. Cara, assim, ó, desmobilização é quando você vai lá, né, seu ativo cumpriu o ciclo de vida do negócio em si, né, a primeira ciclo de vida, então, trocando em miúdos, aluguei um caminhão por 60 meses, ficou 60 meses e acabou o contrato, tomara a Deus que seja renovado, renovei, pus mais tanto lá, né, quando eu tava na locação, hoje não tô, tomara a Deus que fosse renovado, desmobiliza o caminhão, esse caminhão tem que seguir um ciclo, e aí, onde que a conta da locação fecha? Na venda do ativo. Né? Então você pega caminhões lá que você compra com valor X, a operação paga ele, remunera tal, só que o lucro vem na venda. Então, e locadora não é segredo para ninguém que ela compra carro muito mais barato que ninguém, carro e caminhão. Então você vai comprar um caminhão com gap de preço que muitas vezes quando você vai vender ele ali no final do ciclo dele, cara, você tá vendendo ele igual você comprou ou sim, com uma margem às vezes até maior, eu já vi isso. Então, qual que é o ponto? Você vai dar o destino dele. Hoje, cada vez mais tá cada vez mais acontecendo isso. No passado, né, vai lá, junta os caminhões, acha lojista, revendedor, leilão, tal, vende tudo. Hoje não, hoje o mercado de varejo, como eu disse, ele é aquecido. Então, vamos lá vender o nosso caminhão para quem vai fazer o segundo uso dele, o pequeno transportador ou motorista autônomo. Então, isso que é desmobilização. E aí, a parte estratégica é como que nós vamos enxergar, como potencializar melhor a venda disso. E aí você vai tendo alguns desafios. Então, por exemplo, você faz uma locação de um caminhão com serviço embutido, né? Você faz a manutenção do caminhão. Pô, você tem todo um histórico de manutenção, você procurou fazer no melhor fornecedor possível, você procurou manter o maior uso de peças, boas práticas. Poxa, você tem um caminhão ali que não é segredo para ninguém também, que quem usa a locação sabe, quem faz também sabe, quando você faz a desmobilização, você tem um contrato que te protege ali, que você vai cobrar algumas coisas do cliente, as quais vierem em desacordo. Então, quando você traz um caminhão bem cuidado e você ainda tem alguma fonte de receita que é a varia de desmobilização que a gente chama, você, poxa, ainda potencializa ainda mais seu resultado. Você vai gastar pouco para preparar, o grande segredo da venda na loja, da venda varejo, é o risco de pós-venda, né? Porque você tem que dar a garantia dos 3 meses ali, como é código do consumidor, então é o risco de pós-venda. Então, qual que é o ponto? Você quer vender caminhão para usuário final, para varejo, para consumidor final, que fica quebrando e mancha sua marca, que te dá problema? Não. Então, quando você tem o caminhão com serviço, você tem mais segurança e às vezes até mais liquidez, menos risco de pós-venda. Quando você tem um caminhão que ele não que você vende só a locação pura, você tem alguns desafios. Então, qual é o principal desafio? Quando você faz manutenção, você vê sempre aquele caminhão na oficina do seu credenciado. Quando você não faz, você não vê. Você não sabe o óleo que o cara está colocando. Por mais que você tenha ferramentas de contrato que te proteja a ter acesso ao histórico de manutenção, a ter cópia da OS, você tenha várias ferramentas, vários gatilhos ali que você possa participar. É muito difícil. É muito difícil. Você não vai ter uma ala lá só para ficar no cliente cobrando. Você não vai ter um portal onde o cara enfia a nota lá. Você não tem. É muito difícil. Então, algumas empresas optam, às vezes, por fazer uma vistoria de constatação, que é algo também que não é muito desenvolvido, mas assim, pelo menos eu vou uma vez por ano com um vistoriador lá, olho o caminhão, bato foto, vejo o estado de estrutural dele, funciona, vejo se tem vazamento, trago uma vistoria para eu ver como está aquele ativo. Mas você não tem o histórico de manutenção. Então você está pegando um risco, né? Você acredita que o cara fez a melhor manutenção possível. E aí, de forma estratégica, o que a gente aprendeu a desenvolver no decorrer dos anos é o quê? Como eu vou procurar mitigar esses riscos de pós-venda e como eu vou tentar descobrir. Então, cria um checklist, você vistoria lá 40, 50 itens, o que está ali para corretiva, né? Você vai lá e opta por fazer ou não, aqueles que você conhece, aí você vê o nível de desgaste, mensura, fala, isso aqui eu vou correr o risco, isso aqui eu não vou. Aí você faz uma preventiva bem feita, você faz uma higienização, aí você conhece o caminhão, você vai ter o mesmo caminhão que rodou 3 turnos numa operação madeireira com 3 motoristas diferentes,
você vai ter o mesmo caminhão que rodou numa operação de transporte de fertilizante, com operação rodoviária, que rodou normal, rodou 12, 15 mil no mês, o outro rodou 25, e você vai ter o caminhão que puxou Sider, montadora, sem peso, meio a meio, tal, que é o filé. Então, o que você tem que aprender? Você vai pôr os três do mesmo lado? Não vai. Você vai comprar o caminhão, você vai ver. Quem conhece caminhão sabe, vai lá olhar. Então você começa a desenvolver, ó, esse aqui, cara, é um perfil de cliente X. Aí você começa a segregar, você começa a montar, né, produtos. Então você começa a falar, ó, esse caminhão é premium, esse aqui é frente de loja, preço dele lá no topo. Cara, revisão tal, vou melhorar o aspecto dele, vou fazer, assim, a preparação premium. Ah, esse aqui já é um caminhão mais C, que é aquele primeiro caso lá que rodou com 3 motores. Cara, eu vou fazer um baita de um polimento, uma higienização, uma revisão, vou conhecer os defeitos e os riscos dele, só que não vai gerar valor e eu trocar pintar o chassi dele. Não vai gerar valor eu ir lá e trocar os faróis, por exemplo. Porque não é o público que se quer atingir. E eu vou aumentar o meu custo de preparação. Muitas vezes o cara que vai ver aquele caminhão com aspecto de reformado vai ter alguma... Pô, esse caminhão aqui já mexeu. Então o cara que às vezes vai comprar aquele é o cara que tem um pouco menos de recurso, tá pulando de um caminhãozinho mais velho para um mais novo. Então esse caminhão ele vai estar para um público diferente. Aí você constrói um pódio lá, 1, 2, 3, ABC, enfim, você começa a adotar essa estratégia. Então o segredo é você... Quando conhecer o seu produto, você vai ter histórico e conseguir já segregar isso de forma mais rápida, mas quando você não conhece, você começa a enxergar. Então, assim, faz uma análise de óleo, por mais que você não tenha a especificação do lubrificante, né, você vai conseguir enxergar aí um nível de contaminação dos ppm lá, que é partículas por mililitro. Então, cobre e ferro com grande contaminação, ferro é desgaste do próprio bloco, do motor e tal, então talvez até pior, é até melhor. Quando você tem contaminação alta de cobre, o cobre são agregados, arruela, porca, né, a coisa assim, bronzina, então pode ser que já tenha um desgaste ali de alguns agregados, que quebrou uma arruela dentro de uma galeria de óleo, trava tudo. Então você começa a conhecer, então tem toda essa estratégia por trás que você tem que começar. O segredo é tentar mitigar, é o que eu te disse no começo, caminhão você não consegue adivinhar, bola de cristal não funciona para caminhão, né? A gente até brincava quando era pequeno, que assim, às vezes brinca fazer uma piada aqui, meu pai era caminhoneiro, então, às vezes tinha que contar o dinheiro do frete no banheiro escondido, que se o caminhão visse, quebrava. Então... e se quebrava, geralmente o custo é como você falou... Não aperta um parafuso com menos de 2.000. Exatamente, né? Mas tá surgindo uma solução no mercado, ele não me pagou pra fazer esse mexão pra ele aqui, mas tá surgindo uma solução no mercado, mesmo em concessionária, uma solução boa aí. Conhece o cara chamado Vitor Batagim? Poxa, se conhece, adoro. Tá lançando um negócio chamado Ecotruck aí. São as peças aí no concessionário mais em conta. Aliás, Batagim, queremos você aqui pra falar da Ecotruck, falar dessa solução aí. Vem aqui participar do A Voz da Manutenção pra galera de casa aí conhecer um pouco mais dessa solução, que se baseia basicamente no seguinte: o mercado de peças no Brasil é gigantesco e esse é um dos grandes custos na hora da desmobilização, da preparação ali, que é o posterior à desmobilização. E um concessionário, ele tem um preço agregado alto, a margem, o OPEX lá é alto. Então o que é que você precisa? Quer que a Ecotruck que o Vitor Batagim criou tá falando? Depois você conta um pouco mais sobre ele, de onde você conhece, e um pouco mais sobre a história. Ele tá vendendo uma peça ali, uma opção dentro do via concessionário, mais em conta para o consumidor final. Eu achei a ideia excelente. Não, o Vitão ele tá num projeto gigante lá, a questão de reciclagem, Exato. reciclagem de caminhão, desmonte, a questão de desenvolvimento e distribuição de peça também, ele tem algumas coisas lá, convida ele para vir aqui contar que ele... Já está convidado, Batagim. Ele é fera brabo, o cara que, cara, assim, eu conheci ele na minha passagem lá na Vamos, né, 2017, 2018, e depois ele me convidou para esse projeto aí que na época começou como Unidas, né, questão de locação de pesados e tal, e me convidou lá nessa última empresa antes de eu estar na Concreserve, e assim, convivemos aí
4 anos quase diretamente aí, cara, um cara que, puta merda, alavanca qualquer um, ele faz a gente enxergar as coisas de forma diferente, te envolve nas coisas, te cobra, te dá autonomia, muda as coisas a cada 5, doidão, hein? Muda as coisas a cada 5 minutos, te desafia a mudar, se você vai contra, você é, como que é? Você é... Caramba, não é intransigente, mas é contra a mudança, tem que se desenvolver, experimenta. É um cara que transforma qualquer um, gente boa demais, adoro ele, puta de um amigo. Tive com ele tem mais ou menos umas 3, 4 semanas aí. A gente até combinou de conversar depois aí, não quero perder o contato não, então é fera braba. Manda um abraço pra ele. É nas peças ou é em outro lugar? Onde é que você vê hoje o maior desperdício da manutenção? Cara, o maior desperdício da manutenção, ao meu ver, tempo, né? A gente perde muito tempo fazendo manutenção ainda. Eu acho que de forma geral se perde muito tempo fazendo manutenção. Peças, cara, eu acho que é assim, é muito relativo, porque depende do perfil que você tem, né? Depende do produto que você tem, depende do como você opta por trabalhar. Mas eu acho que a gente ainda perde muito tempo a gente perde o principal gargalo aí é perda de tempo, e porque mão de obra, né? Às vezes você está muito dependente de desse ou daquele, enfim. Acho que o mercado deu uma diminuída e acho que a gente tempo, sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Tempo. Então, tempo. Acho que a gente demora muito para fazer manutenção. Muito. Demora na sua visão em função da disponibilidade do mercado com relação a mecânico geral. Disponibilidade do mercado com tudo, né? Com processo, com tomada de decisão, com tudo. E o processo em si, desde que o caminhão para até a hora que o caminhão sai, a gente não consegue ainda fazer na plenitude aí da velocidade. Algumas empresas fazem, né? Algumas empresas estão mais desenvolvidas e acreditam cegamente que manutenção é diferencial competitivo. Mas outras acho que ainda não, né? Outras ainda estão um pouco distante desse cenário aí. Sim. Esse é um dos erros que você vê nas operações hoje em dia, Rodrigo? Demais. Agora eu vou te desafiar. Não tá nem combinado isso na pauta, que eu vou te desafiar. E que ideias, que sugestões, com a sua experiência, e que gargalos o Rodrigo enxerga e daria ideias para combater esse gargalo, para mitigar esse gargalo para essas empresas que demoram tanto tempo na manutenção? Eu acho que o grande desafio é enxergar o momento, é aproveitar o momento ocioso da frota. Não tem outro caminho. Você, assim, é um mercado que ele vai ter que se transformar no seguinte: pega uma operação onde, cara, o caminhão fica parado das 8 da noite às 6 da manhã. Tem que se aprender, é aquilo que eu falei. Como eu vou controlar pneu nesse horário? Como eu vou fazer checklist no meu caminhão e ver o que ele apresenta de problema? Porque você vai... De 10 caminhões, 5 vão estar ok. Experiência própria, isso aí eu vivo. 5 vão estar ok. 2 você vai conseguir resolver na hora. E 3 você vai montar um você vai ter que levar para resolver, você vai pegar um vazamento, alguma coisa. E 2 você vai falar, ó, isso aqui roda mais 2, 3 dias, mas os dois primeiros boxes que você sobrar na oficina já traz esses caminhões aqui pra gente mexer, que ou tá pra virar um S de freio, ou tá pra, né, um vazamentinho pequeno aqui, ou tá com alguma... Você vai achar algum defeito, isso é fato. Então quando você tenta e consegue fazer isso, é difícil. Não... Parece que a gente falando aqui, pode pirlim, pim, pim, tudo se transforma. É difícil. Difícil pra caramba, mas você tem que tentar e construir. Se de 10 você conseguir fazer 5, você já tá com metade do problema resolvido. Até porque quando você vai pensar isso, você vai pensar em larga escala. Exatamente. Você vai pensar em larga escala. Você vai pensar, por exemplo, e a que tem 500, e a que tem 1.000, e a que tem 2.000 caminhões para fazer esse processo. Qual que é o ponto? Você trabalha com aluguel também, você sabe, você tem vários perfis de cliente. O cara que tem 100 caminhões... Se ele ficar sem 5, é 5%. O cara que tem 10, se ele ficar sem 2, é 20% da produção dele. É 20%. Então, talvez no geral, nas menores escalas é onde talvez você tem que mais investir na manutenção do que na grande escala. Exato, é o maior desafio. Porque às vezes pode convergir do cara tem 17...
tá com -3 e a demanda por carga ter subido 20%. Agora, Aí a equação não fecha mesmo. agora convence esse cara a todo mês ter uma nota de 10 mil reais de uma empresa que faz uma consultoria de borracharia para ele, e todo mês ele tem que pagar 10 mil pro cara. Ele vai falar, isso é custo. Infelizmente a mentalidade é, isso é custo. Só que ele não tá vendo que de manhã o caminhão tá sempre com os pneuzinhos prontos para sair. Aí ele, na cabeça dele, fala, não, borracharia só tem que gastar quando fura pneu. Meus caminhões não furam pneu, mas gente, tem alguém lá gastando uns 10 pau, vai fazendo, entendeu? Às vezes o cara quer cortar esse custo, você pega o gerente de manutenção, o cara vai e implanta isso, o dono da empresa vai e quer tirar. Né, vai pegar o financeiro ali, precisa fazer corta esse corte. Cara, mas não tá furando porque tá fazendo isso. Cara, não tá parando o caminhão aqui para fazer freio, porque de madrugada a gente tá fazendo checklist, e aí o cara já identifica quem tem e o outro vem com os patinhos no outro dia e troca. Então você tá aproveitando. E para mim o pulo do gato é a gente aprender a fazer isso. Porque você tem uma garagem lá com 40, o motorista, você tem um motorista ótimo, você tem um motorista bom, e você tem um motorista. Um motorista assim, que, como todo profissional, tá, gente? Tô falando que é motorista, não, mas você tem o profissional que, pô, mano, amanhã eu jogo do Timão, eu tenho... Vou chegar mais tarde que eu tô indo lá pro jogo, tal. Beleza. Só que o que ele faz? Ele já vai lá e fala, ó, meu caminhão tá com as duas lanternas de trás com problema, amanhã cedo eu vou ter que pegar ele aqui e vou pra garagem, ou senão vou no final do dia, eu vou deixar ele na garagem pro cara mexer nas lanternas e ele dá o jeito dele. Se no momento ocioso, enquanto ele tá vendo o jogo do Timão, você troca as duas lanternas, no outro dia ele tem que dar uma cedinha pra trás, o outro pega o caminhão dele. Então essas malandragenzinhas que a gente tem que ir aprendendo a... Que a galera de casa não sabe. Eu vou contar uma anedota rapidinho, Rodrigo. Quando eu trabalhava numa concessionária, tinha motorista que chegava pra mim na sexta-feira e falando, ô, não dá pra deixar o caminhão aí, não. Esse final de semana. Fala, ótimo, deixa agora. Liga pro seu chefe aqui, ele tá na linha aqui. O cara tá me cobrando aqui de 5 em 5 minutos pra eu entregar teu caminhão aqui, pô. E você querendo. É que a galera de casa aí às vezes pode pensar que não tem, mas essas coisas tem no meio mercado. Tem pra caramba, tem. Hoje tem ser humano, tem arte de humano. Tem pra caramba. Como diria o meu amigo, é gente fazendo coisa de gente. É isso aí. Cara, mas tem muito. Então, assim, se você aprende, não é fácil. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de conceito. Então, por exemplo, você vai ter que encontrar um profissional que aceita trabalhar de noite, você vai ter que encontrar um profissional que aceita trabalhar no sábado e domingo. Mas aí eu volto naquele caso do cara que eu falei aí, que foi fornecedor nosso, inclusive é um baita cara pra você entrevistar aqui, tem uma história bacana, montou um ecossistema ali do negócio de transporte, Qual o nome dele? É Victor. Vitor da Gevel. Ô Vitor da Gevel, queremos você aqui, hein? Cara, o cara começou com um posto de tacógrafo, montou oficina transportadora, agora tá partindo com uma distribuidora, é um cara arrojado, tudo que pega investe, o cara tem uma história legal. Então assim, vou voltar no caso dele. Cara, ele paga bem pros mecânicos dele. Então aí assim, ó, ele tem cara lá que ele fala assim, ó, você precisa pegar o ônibus aqui, ou pegar a Saveiro aqui para São Paulo, passar 3 dias lá, porque vou ajudar uma empresa lá que tá com a garagem lá. O cara entra no carro e vem. O cara entra no carro, ele cobra, mas ele resolve. Ele cobra, mas ele paga bem pro mecânico. Entendeu? Ele cobra, mas então assim, é esses paradigmas que tem. Ninguém tá falando para pagar 3 vezes mais do que paga o mercado, ninguém. Olha o que aquilo vai te trazer de solução, pô. Não olha pro problema, olha pra solução. Então, manutenção tem que se olhar pra solução, não pro problema. Minha visão, minha forma de enxergar. Então, como que você vai conseguir fazer um cara entrar numa garagem com 15 caminhões parados lá, às 8 da noite, e ficar até às 4 da manhã ali, calibrando pneu, medindo o suco, achando o pneu furado, macaqueando, com frio, com noite de madrugada, com má iluminação. Como que você vai conseguir? Não é pagando R$30 para ele num furo de pneu. Ah, não mesmo? Não é pagando. Igual você paga hoje da beira da estrada, 50, 60. Não é pagando o igual. Não é pagando igual. Até porque você não vai ter um serviço igual.
É isso que você tá tem. entendendo? Então, isso prejudica muito o mercado de manutenção, que aí é a culpa de quem tá do lado de cá. E aí, assim, eu tenho essa visão, você tem, mas muita gente não valoriza. Acho que o cara tem que ir lá de madrugada lá e cobrar o mesmo preço, e eu tô te dando serviço. Então, aqui eles fazem a seguinte conta: sua borracharia você arruma 10 pneus por dia. Ó, aqui você tem 10 caminhões, aqui você vai ter oportunidade de fazer 20. Então, na verdade, quer pagar até mais barato. Pô, o cara saiu de casa, o cara montou um carro, uma unidade móvel, o cara tá com mecânico lá. Todo mundo quer. Da mesma forma que você tá contratando para prover uma solução e você ganhar mais, você tem que propor o cara ganhar mais. Então, Rodrigo, me permite uma provocação. Na tua visão, então, a manutenção hoje é menos valorizada do que deveria ser? Muito, muito menos. Muito menos valorizada do que deveria ser. Na verdade, eu não vou dizer que ela é menos valorizada. Deixa eu corrigir aqui. Não é que ela é menos valorizada. Não se diferencia de quem gera valor pro teu negócio e de quem está cumprindo o que o mercado está fazendo há 50 anos. Boa. Não é que ela é subvalorizada. Não estão se valorizando o cara que gera valor para seu negócio ali no dia a dia, com o cara que está trabalhando igual. Então, estão pondo todo mundo na mesma balança. Por isso que você tem poucos que acredita que vai lá trabalhar de madrugada, que vai lá trabalhar de sábado e domingo, que abre o lavador para lavar caminhão de madrugada, de noite, porque esse aí ele vai fazer pro cara que remunera, pro cara que dá valor no que ele tá fazendo pro cara, não no que ele tá cobrando do cara. Esse é o ponto. Parece que é um crime o cara cobrar bem pelo serviço dele. Parece que é. E aí você baliza a manutenção. Hoje, grande parte se baliza tudo igual. Então tem que olhar a manutenção como aquilo que ela te traz de solução, não o que você está resolvendo de problema. Eu brinco com o pessoal que é assim, ó, quando você monta uma área de atendimento, montei algumas já até hoje, você tem que tentar fazer a seguinte. Você tem que tentar fazer com que seu cliente tenha o seguinte sentimento: quando ele te liga, quando ele tem um problema, ele pensa assim: nossa, vou ligar lá pro Marquinho lá, que o Marquinho vai resolver meu problema rapidinho, tal. Não eu te ligar, puta merda, tem que ligar pro Marquinho, o caminhão quebrou, meu Deus do céu. Entendeu? Então assim, o caminhão quebra. Sem entender a sacada. É diferente. Se o caminhão quebra, o cara fala, pô, vou ligar pro Marquinho, o Marquinho vai dar um jeito, vai me resolver, tal. Agora, se o cara, você atende bem. Agora, se o caminhão quebra, o cara, nossa, tem que ligar pro Marquinhos, que bosta. Então, desculpa até o... Mas assim, você entendeu? Então, aqui é papo de manutenção. Aqui passa essas coisas. Aqui não tem... Aí, sem mimimi. Aqui é sem abraçar a árvore, viu, galera? É isso aí, sem pé no já abraçar a árvore. É sem esse negócio de agenda woke aí, abraçar a árvore. Não, aqui é sem mimimi. Sem mimimi, isso aí, Marquinhos. Mas, cara, então, é isso. Você tem que ter uma área, você tem que procurar ser disposto, né? Mostrar, com todos os defeitos que eu sempre tive, eu nunca cobrei de ninguém aquilo que eu não faria. Então, assim, se eu tô te falando pra gente fazer desse jeito, eu faço desse jeito, já tá testado, tá dando certo. Óbvio, todo mundo pode transformar, melhorar alguma coisa, mas vamos procurar dar solução, vamos procurar fazer diferente, vamos procurar, entendeu? Olhar para a solução, não para o problema. Boa, muito bem. Ô Rodrigo, antes você estava trabalhando sempre na manutenção sob a ótica da locadora, correto? Agora você está na manutenção sobre a ótica de uma transportadora. Isso aí. O que muda? Cara, muda o seguinte. Primeiro eu tenho que ter cada vez mais, né, a minha visão de que o transporte, eu não vivo de transporte, eu não vivo de manutenção, eu vivo de entregar concreto. Então, assim, essa visão de negócio ela tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais quente. Então, assim, se eu puder achar o cara que vai me resolver o problema dos pneus lá, eu vou investir muito ali e fazer. Não que a locadora não faria, mas a locadora ela ainda está olhando muito assim pro... Cara, manutenção é custo, vamos tomar cuidado com isso aqui, vamos procurar a melhor negociação, o processo tem que entrar desse jeito, tem que entrar do outro, tem que seguir aquele ritual. Então, acho que assim, a locadora, né, e as três que eu trabalhei, vou falar das duas que mais tive. A primeira ficou muito para trás já, e era no começo de tudo, mas elas tinham visões muito diferentes. Então, uma é assim, cara, parece que o fornecedor
tá fazendo favor. Não, assim, não, você tá fazendo favor pro fornecedor. Então, tipo assim, cara, que até pro pessoal diferenciar, a gente se conheceu lá. Entendeu? Parece que é um lugar de combate ao fornecedor. Tá tudo errado, você tá cobrando, você não sei o quê, e cara, não faz isso, não faz aquilo e tal. A outra já tinha uma visão mais estratégica. Então assim, já é uma visão mais de que, cara, mais vale o cliente satisfeito, não vamos ficar brigando por R$5 não, libera a manutenção, vamos olhar, mas olhava a causa, tentava arrumar tal. Então eu acho que assim, ó, falando da locadora, eu acho que ela tá, de forma geral, como o negócio está se desenvolvendo, eu acho que as locadoras em si... As engrenagens aqui estão conectando, né? Eu acho que elas estão, exatamente isso, elas estão enxergando que assim, ó, cara, primeiro de tudo, vender serviço, vender locação com serviço é puta de um diferencial, porque você remunera melhor o seu negócio, sua tarifa remunera melhor o seu negócio. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... vamos acertar mais o que a gente tem que fazer. Então, desenvolvimento de rede. Algumas estão partindo aí por uma questão de ter um espaço próprio para fazer manutenção, para poder agilizar para o cliente. É que não é fácil fazer manutenção, né? É muito difícil para a locadora, e aí voltando para a cadeira da locadora, você mostrar para o cara que assim, cara, eu não sou empresa de manutenção, sou empresa de locação. E às vezes o cara te olha como manutenção, quando ele contrata manutenção. Então, eu acho que não achou uma frequência ainda, né? A atividade é assim, ó, se eu tiver que entregar 50 metros cúbicos de concreto, meu amigo, eu vou pôr pneu novo, zero, vou pagar o mecânico, vamos fazer acontecer. Eu acho que quando você não está enxergando essa necessidade direta, que é o caso da locadora, você está sempre buscando ali o como dar uma... Eu acho que ela ainda olha muito para negociação, olha muito pro curto, é muito pontual. Ainda tem aquele negócio muito pontual, mas eu acho que a dificuldade, a capilaridade, tem caminhão aqui, tem caminhão ali, diversidade de rede, custo no dia a dia, satisfação do cliente, tempo de resposta de oficina, é mais difícil, acho que é mais difícil. É mais difícil fazer manutenção como locadora do que como transportadora. Muito bem. E aí porque a locadora, no caso, ela não enxerga a atividade de fim, ela não tá na atividade de fim, ela tá ali no meio ali, a atividade de fim tá do transportador final. Ela tá vendendo a disponibilidade ali, só que ao mesmo tempo, cara, ela não é a todo custo, entendeu? Exato. E eu te trouxe até aqui para te fazer uma provocação. Bora. Eu te trouxe até aqui porque você, do outro lado de cá, pelo que você deixa transparecer, é que você venderia a locação sempre com manutenção. Com manutenção. Isso aí. E agora, como transportador, como cliente, como você contrataria da locadora? A gente tem locação lá sem manutenção. Viu? E por quê? Viu o diferencial? Porque é aquilo que nós batemos um papinho no off aqui. Eu acho que a locadora, ela sabe fazer a manutenção. Ela assim, não é que ela sabe. Ela consegue fazer a manutenção do básico, do óbvio. Então vamos pegar aqui uma operação de e-commerce, vamos pegar uma operação de transporte urbano normal que não requeira nenhum tipo de especificidade. Então assim, cara... Te coloquei numa pegadinha. Mas liga, e aí eu falo, porque eu tive essa conversa na empresa já. Boa. Inclusive nós estamos recém agora fechando com uma locadora aí, uma quantidade bacana de caminhões, e sem manutenção eu vou fazer um plano à parte. Então assim, em outro lugar. Então, qual que é o ponto? A manutenção da locadora, o processo dela não permite que ela tenha casos muito complexos. Então, por exemplo, via de regra, você pega o seu caminhãozinho, você aluga 15 caminhões com qualquer locadora que seja. Aí você vai... Como que eu peço manutenção? Você liga nesse número, ou pede nesse aplicativo, você tem como entrar lá. Aí você vai entrar na manutenção, você vai fazer pedir essa manutenção, você tem todo um rito. Tal, vai na oficina, tal. E para uma operação nervosa, uma operação severa, onde você tem lá 260 betoneiras com um monte de rolamento lá dando problema, Então, assim, eu acho que ainda não tem essa maturidade. Acho que ainda não tem... A locadora ainda não tem tudo isso
de gente capacitada ali dentro para cuidar desse processo. E gente tecnicamente capacitada. Porque o mercado de caminhão é limitado, pô. Você não tem profissional nas oficinas. Como que você tem dentro de uma locadora todo mundo especialista em caminhão? Você tem muita gente boa de atendimento, você tem muita gente boa de processo, você tem muita gente boa. Mas de caminhão, você sabe, você tá. Difícil os caras conhecem, igual a gente conhece o negócio, tá vivendo há 25, 30 anos em cima desse negócio. Então, assim, esse eu acho que é o principal desafio. Acho que eles não conseguem. E aí é um intermediário. Resumindo aqui, acho que eu resumi. É um intermediário. A locadora passa a ser um intermediário de manutenção e não um executor de manutenção. Muito bem, muito bem. Você saiu bem, Rodrigo. Então, para resumir, vamos de resumo para o público de casa. O Rodrigo locatário, o Rodrigo locador, que vende a locação, ele venderia com plano de manutenção. O Rodrigo cliente, o Rodrigo não compraria com plano, porque não há profundidade de penetração de conhecimento. Exatamente. A locadora vai ser só um intermediário no meu processo, um cotovelo. Vai ser só um cotovelo no meu processo. Para a operação que eu desempenho hoje. Se eu tivesse numa operação urbana, que é uma operação menos severa, talvez funcionaria. Muito bem. Uma operação de transporte rodoviário, tá? Onde o caminhão quebra menos, para menos, né, do que uma operação de betoneira, uma operação basculante, uma operação de construção civil, digamos assim, né, onde é o mais severo. Então, eu acho que aí ela é só um intermediário. E com a experiência que eu tenho de locador, ela só vai ser mais um intermediário. Eu também olho assim, eu acho que a profundidade de alguns temas ainda não cabe à locadora. Cara, eu tô com um motorista meu entregando concreto, o cara vai ligar para mim para pedir manutenção, eu vou ligar para a locadora que vai pedir para uma oficina, que vai pedir, que vai devolver para mim, eu vou parar o caminhão. Cara, eu não tenho tempo para isso. É mais urgente a tua necessidade. Exatamente. Mais rápida. Mas hoje, aí eu vou fazer uma outra provocação, mas hoje a gente tem um desenvolvimento, um boom do e-commerce. E o e-commerce exige também velocidade na tomada de decisão das locadoras. Não pode verticalizar as locadoras também para esse caminho no teu segmento, por exemplo? Pode, mas assim, é muito mais complexo. Então o e-commerce, você tem um caminhão e um baú. Um concreto, você tem uma betoneira e um caminhão. Você tem duas máquinas em cima de um. Você tem duas máquinas de um produto só. O outro você tem uma máquina. Então, por exemplo, você tem uma complexidade muito maior. Né? Pega um caminhão de distribuição de GLP a granel. Você tem duas máquinas, você tem um mecânico operacional. Então, você pode ter tanto problema na parte de distribuição de carregamento de autobomba, como você pode ter no motor do caminhão. Então, assim, a complexidade do produto que me faz dizer que para hoje a locadora só seria um intermediário a mais nesse tipo de operação. Muito bem. Ô, Rodrigo, tem uma palavra que anda em moda, no mercado que anda em moda, é um tal do KPI. O tal do KPI aí. Os indicadores, eu vou falar a nossa língua portuguesa aqui, os esse negócio indicadores. que é os indicadores. Não fala português aqui nesse país. Vamos lá. Qual indicador que você considera o mais crítico quando a gente fala de manutenção, Rodrigo? O indicador mais crítico de manutenção é aquele indicador entre o aparado e o diagnóstico. Parada e diagnóstico. Porque a execução acaba sendo rápida. A execução é tomada de decisão. Você compra ou não compra, você pega ou não faz ou não faz. Agora, entre você parar, programação, diagnóstico, você começar a fazer, você tem que tomar cuidado para não ter um gargalo. Porque assim, ó, qual que é o grande, né? Você é um cara que traz uma baita experiência de concessionária. Pelo seu patrão, você pararia, todo mundo que te ligasse, você parava no mesmo dia dentro da concessionária. Só que você, lá na linha de frente, você tem que ter um agendamento, você tem que ter uma programação, você tem que ter... Senão, meu amigo, você não vive, os caras te matam. O agendamento que quase nunca tem agenda. Então, qual que é o ponto? Eu tenho 400, 500 caminhões rodando. Se a gente está falando de uma disponibilidade de 90%, você tem 50 caminhões no giro de manutenção, né? 90% de disponibilidade, não falando de tempo, falando de quantidade de frota em disponibilidade. Senão as pessoas, porque são dois tipos de disponibilidade diferentes. Então, qual que é o ponto? Se eu tenho 500, eu tenho aquele 5, 10%, aquele giro. Se eu já tenho 30, se eu já tenho 15 na minha oficina, eu tenho capacidade para 15, por que eu vou parar mais 10? Eu estou tirando o caminhão de produção, então eu tenho que ter o filtro. Você tem que começar a enxergar. E aí, aonde eu acho, você tem que ter sempre 3, 4, 5 boxes rápido,
né? Que você gira rápido o caminhão, que é o caminhão que não pode continuar. Às vezes é um problema besta, mas não pode continuar rodando com aquele problema. Manutenção severa, manutenção de trem de força, por exemplo, para mim, né? E lembrando que eu acabei de chegar onde eu tô, a gente ainda está se descobrindo, criando política, debatendo e tal, mas na minha visão, hoje, não estou falando de lá, mas conceito meu, motor, câmbio diferencial, sinistro grande, isso não se faz dentro de garagem própria. Isso não se faz dentro de garagem própria, porque você vai pegar um mecânico, vai jogar todo o risco do motor nas costas do cara lá, que poderia fazer 20 revisões em uma semana, ele vai ficar lá uma semana só para desmontar um motor e tal. Então, isso não faria. 3, 4, 5 box rápido para você ter um giro mais rápido, uma manutençãozinha preventiva pro outro lado aqui, que é fácil parar. E quando você vê, você tem 50 lá dentro, você deixar na cabeça do é fácil parar, é fácil. Ô Rodrigo, a galera de casa tá perguntando, e tem uma coisa que tem cada vez mais se popularizado no mercado, que é um negócio chamado mentoria. Cara, a galera que ela tá perguntando aqui se você não pretende seguir o caminho aí de dar mentorias aí. Cara, e até pelo momento aí, legal você ter perguntado, a gente falou mais ou menos disso, é uma vontade, eu acho que vai começar a nascer alguma coisa esse ano ainda, né? Então, alguma coisinha de eu começar a empreender nesse... Acho que eu posso ajudar. E aí, de verdade mesmo, esses dias eu até pensei, né? Eu falei, cara, eu vou... E eu não fiz por falta de tempo ainda, mas eu vou fazer o LinkedIn lá, vou botar lá, falar, pegar 10 assistentes de frota. Não vou cobrar nada, não. Quero pegar 10 assistentes de frota, 10 analistas de frota que estejam começando, pra gente trocar ideia, conversar, pra gente... tirar dúvida, falar de experiência. Eu acho que o nosso ramo de caminhão precisa florescer gente. Você falou agora, nós falamos agora há pouco no off aí. Tem cara que se fala bam e não sabe a diferença de um 3/4 para um 6x4. Um traçado. Tem cara que, entendeu? Então a gente precisa colocar, né? Não é uma matéria de faculdade, não é uma matéria que todo mundo. O cara, quando entra na área de transporte de caminhão, ele entra. Né? Ninguém se prepara para ser gerente de manutenção, não digo, porque engenharia tá, mas digo assim, o cara que entra numa transportadora, ele não entra porque tem caminhão, ele entra porque para um cargo comum, ele entra porque ele vai trabalhar em alguma coisa, e o dia a dia vai trazendo conhecimento. Então eu acho que, cara, eu tenho vontade, vou fazer esse ano ainda, quero pegar ali uns 10, uma meia dúzia ali de gente que está começando na frota, falar o que é caminhão, tirar dúvida, até por uma questão que eu tenho comigo. Eu tenho a característica que aonde eu vou trabalhar, eu exijo pouco. Quando eu digo exijo pouco, não é das pessoas e não é de mim. Exijo pouco estrutura. Se eu tiver um Excel, eu vou controlar a minha frota no Excel da melhor forma possível e eu tenho conhecimento suficiente para controlar uma disponibilidade que seja no Excel da vida, para fazer um controle de manutenção, para fazer um controle de frota. Cara, recentemente... na empresa que eu estava, nós tivemos ali uma retoma gigante de frota, espalhada pelo centro-oeste norte ali total. Chão, não perdi um caminhão, não tive um caminhão batido, não tive um caminhão tombado. Transportamos mais de 350 placas, que é rodotrem, né? Então também não é 350 caminhão, não, 350 placas, porque 4x1. Mas não teve um caminhão batido, não teve um caminhão tombado, não teve um caminhão acidente, e não perdeu. Esse aqui não achou, tá? O que não achou não foi na minha área, foi no momento lá do time de retoma, negociação, falou, isso aqui não chegou. Mas a partir do momento que falaram, ó, essa aqui é a quantidade aqui para buscar, tava tudo ali. Por quê? E a gente controlou como tinha que controlar. Com gente pra rua, com fornecedor, com todo dia, cara, conta pra mim aqui, manda foto, então você vai controlando. Então, pra mim, o que eu quero muito conversar com essa galera é assim, você não precisa ter um ERP, você não precisa ter um sistema de frota de outro mundo, até porque se o cara tiver boa vontade, essa molecada conectada agora, ele vai entrar lá numa inteligência artificial, vai pôr lá o que ele aprendeu e sai com um aplicativo em 2 dias lá que ele mesmo fez e apresenta. É grátis. Então lá.
Eu não sei nada de programação. Aí quando eu quero pegar uma planilha de Excel que ela tá muito complicada, eu entro lá no chat GPT, eu quero fazer isso, me dá um código de Python, me dá o código, eu entro no Colab do Research do Google lá, jogo lá e faz a planilha que eu quero. E eu já tô com 40 e alguma coisa, não sou dessa galera conectada. Apesar do que a nossa geração viu coisa pra caramba, né? Nós saímos daquela TV que passava o dedo pra mudar de canal pro smartphone. Da nossa infância pra cá. Se você lembra de 2007, você tava com quantos anos, Rodrigo? 24. 24 eu nasci em 83, eu vou fazer 43 anos esse ano. Eu nasci em 89. Parece, né? Parece que eu tenho bem menos, né? Eu nasci em 89 eu tava com quantos anos? Eu tô ruim de matemática. 89, você tá com 37, vai fazer 37. Não, mas eu tava com quantos em 2007? Em 2007? 18. 18 anos. 18, foi o ano que lançou o iPhone. É isso aí. O primeiro iPhone. Isso aí. Olha tudo que a gente viu. 18 anos. Lembra aí? A galera que não sabe aí, a gente já viu internet de escada. Telefoninho que rodava assim na casa da avó, tinha cadeado pra ninguém usar, pô. A gente viu coisa. E Então, você aí, analista de frota, que olha só. Rodrigo, fala a sua rede social pro cara lá de casa lá. Entra no meu LinkedIn, Rodrigo Pérez. Você vai ver, a minha foto é muito parecida comigo, não tem outro lá não. Você vai lá, Rodrigo Pérez, pode me adicionar lá, pode mandar lá nas mensagens. Você falou que ia fazer, pode. E se quiser também, eu tô desenvolvendo algumas coisas aqui, construí um domínio e tal. Pode mandar o e-mail aí pro resultaprojetos.com.br. Me manda lá, vamos se comunicar que eu vou fazer esse projeto andar aí. Não vou conseguir mais do que de 6 a 10 pessoas, não, 1 horinha por semana e tal, porque a agenda é cheia. Né? Talvez vai ser um negócio, tipo uma live com todo mundo ali, com interação, uma vezinha por semana, 1 hora, dá para trocar uma ideia legal, depois alguma, mas a gente vai evoluindo. Mas eu quero muito isso, porque eu acho que dá para fazer mais com menos. Não dá, porque assim, o cara é analista de frota, aí ele vai trabalhar numa empresinha, olha a oportunidade que ele tem. Ele vai trabalhar numa empresinha que tem 10, 15 carros, não precisa ser só caminhão, não, 10, 15 carros, 10, 15 motos, 10, 15 caminhões, 5 tal, que tá sempre jogado. Onde tem pouco, tá sempre um cuida disso, daquilo, ninguém sabe a oficina que faz. Olha a oportunidade que ele tem de chegar lá, pôr tudo numa planilhinha, controlar KM, ver olhada. Você vai, né? Todo lugar hoje em dia ali que ele tiver a oportunidade de fazer mais. Então, é legal o negócio. E se o cara tiver numa empresa de frota, posso ajudar também ele nesse sentido. E depois o futuro a Deus pertence. Se eu estivesse começando como analista de frota, ou mesmo você que já tem experiência, você que trabalha com locação, que tem experiência, que quer crescer na carreira, eu faria essa mentoria, faria com certeza faria para aprender muito. Afinal de contas, como vocês puderam ver aqui, o Rodrigo tem uma imensa experiência aí, galera de casa, uma imensa experiência e tem muito conteúdo a passar. E conhecimento é a única coisa que nunca vão roubar de você. Modéstia à parte, acho que caminhão, transporte, locação, enfim, a área que eu atuo e há algum tempo eu tenho boa propriedade para conversar de todos os assuntos aí, desde do começo do negócio até o final, precificação, preço, mercado, dá pra gente bater um papo legal. E a galera de casa, Rodrigo, muito obrigado. Estamos caminhando aqui pro fim desse episódio maravilhoso. A gente ficaria mais umas 2 horas aqui, mas eu acho que o pessoal da Uzi Space ia me matar, que eu tenho um horário para cumprir aqui. Na Uzi Space aqui, o papo vai, porque o papo é bom, é papo de quem conhece, é papo de quem sabe. Rodrigo, você tem uma longa história no mundo dos caminhões. Uma longa história. Como que você se sente chegando hoje aos 41 anos, com toda a sua história? Vou fazer 43. Te dei 2 anos a menos, você nem me agradeceu. Não, mas parece que eu sou mais novo mesmo. Com esses 43 anos aí no mundo de caminhão, como você se sente hoje, na posição que você chegou
E qual que é a sua pretensão pro futuro? Aproveita, eu já sei que uma delas é a mentoria. Aproveita também, já manda seu abraço aí. Aproveita, eu sei que o Bataginha você vai mandar seu abraço aí. Manda pra galera de casa aí, pra quem você quer mandar seu abraço aí. Cara, eu me sinto plenamente realizado. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito daquilo, do meu dia a dia. Eu gosto muito de estar conectado com isso, né? Então, assim, eu me sinto extremamente realizado. Quem me conhece sabe que desde que eu sou criança, eu gosto de estar envolvido com o caminhão. Eu amo trabalhar nessa área, né? Foi algo que eu aprendi na minha casa. Então, até pela ligação que eu tenho com meu pai, também tenho com a minha mãe, óbvio, mas sempre até aquela ligação de pai e filho, de estar conectado, de estar junto, e caminhão também é o mundo dele. Então, foi algo que foi até mais prazeroso aprender e conhecer, talvez por isso veio o amor, né, nessa área. Então, assim, me sinto extremamente agradecido, me sinto extremamente completo. Acho que tenho muito a desenvolver, tenho muito a compartilhar. Cara, penso nos próximos passos aí pro futuro, apoiar realmente algo em torno de não vou dizer se consultoria, mentoria, enfim, ser um cara que consiga, né, quero ter um negócio nesse sentido sim, de apoiar empresas, de apoiar pessoas, de compartilhar a minha experiência, né? Talvez professor, não sei se não, porque acho que não, porque talvez não tenha tanta paciência, mas cara, muito feliz com tudo, mandar um abração para as pessoas que passaram aí pela minha trajetória. O Bataginho, falamos dele, é um dele, um beijão para a família, pai, mãe, irmã, né, meus irmãos, minha esposa, enfim, né, pessoal que tá no dia a dia, que acompanha e aguenta, né, essa pilha de sentimento, e de tensão aqui também, que eu sou um cara extremamente intenso, né? De tensão, não, de intensidade. Então, cara, eu para você por ter me convidado. Eu acho que você deveria também achar alguém para te entrevistar. Você tem uma puta de uma história também, pô. Eu lembro de você lá quando depois você foi para Pouso Alegre e tal, veio para cá, veio para lá. Você é um puta de um cara também. Esse cara tem uma baita de uma história. Tem que achar alguém para entrevistar ele aqui, que ele tem muita bagagem. E, cara, e todas as pessoas do dia a dia, acho que às vezes a gente vai falando de muito, vai falar de alguém, vai esquecer do outro, né? Mas todo mundo aí que de alguma forma trouxe algo positivo aí pro dia a dia. Muito bem. E galera, como eu sempre termino os nossos episódios aqui do A Voz da Manutenção com aquela velha e sábia frase do Guimarães Rosa: é junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de um bom aqui. Eu também, valeu, velho. Rodrigo. Os bons tem que se unir. Valeu, Marquinhos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Agora é só editar. Só editar, fazer os cortes e